Cara amiga, caro amigo telespectadores, estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo, pela tvc.com. Em nossas reflexões de hoje, iremos abordar um tema de muita oportunidade, aquele que diz respeito à culpa e ao ressentimento. A culpa é um mecanismo psicológico de autopunição. O indivíduo que cultiva a culpa padece de um transtorno masoquista, porque ele procura punir-se por algo que fez e não tem mais jeito de modificar na sua estrutura inicial, podendo, no entanto, eliminar aqueles efeitos danosos através da reparação ao mal que praticou. Allan Kardec, no livro Seu Inferno, no capítulo número 7, refere-se ao Código Penal da Vida Futura. Ele diz que todos nós erramos, o que é óbvio, e quando nós cometemos qualquer erro, devemos passar por 3 fases diferentes. Primeiro, o arrependimento, cair em si, dar-se conta, ter a ideia exata daquilo que nós praticamos. O arrependimento é o primeiro sentimento. Logo depois do arrependimento, a expiação. Nós sofremos. Quando nos damos conta que prejudicamos alguém e estamos lúcidos em torno da nossa responsabilidade existencial, é claro que sofremos pelo mal que fizemos. Não é da natureza humana a prática do mal. Quando nos permitimos atitudes incorretas, a prática de monstruosidades, de perversidades ou de atos que não são compatíveis com o nosso nível de cultura e de civilização, nós estamos doentes. Então, passamos pela segunda fase, que Allan Kardec denomina com propriedade como expiação. Mas isso não basta. É necessário que demos o terceiro passo, ressarcirmos, reabilitarmos-nos, procurarmos ver quais os danos que causamos e, naturalmente, apagar esses danos pelas boas ações. E essas boas ações são as filhas diletas do amor. Santo Agostinho, comentando a resposta à questão número 919 do Livro dos Espíritos, também se refere que fazia o exame de consciência diário e sempre que se surpreendia havendo praticado um ato não correspondente ao seu nível de evolução, no dia seguinte, ele procurava aquele a quem prejudicara, procurando reabilitar-se. Quando havia agido bem, ele prosseguia no desiderato da boa ação. E o ressentimento? O ressentimento é um bafio pestilencial que nós colocamos em nossa mente e em nossa emoção. Há um tipo de meditação budista que procura fazer o indivíduo reflexionar em torno da área cardíaca, eliminando essa nuvem de mágoa que nos leva a tantos transtornos, a enfermidades físicas através da somatização. Está comprovado pelas pesquisas biológicas e psicológicas que a nossa mente somos nós. Aquilo que cultivamos, que vitalizamos, irá refletir-se naturalmente na nossa conduta. É inevitável. Quando nós aspiramos pelo bem, contaminamos-nos dessa alegria de viver. Quando nós cultivamos o mal, o pessimismo, enfermamos por causa da perturbação que as nossas ondas mentais levam às nossas células, desarticulando-lhes a memória reprodutiva, a sinapse, e ao mesmo tempo no cérebro e no corpo, impedindo a sua multiplicação de maneira tranquila, dentro daquilo que é a siciparidade, a sua divisão. Então é necessário que retiremos de nós qualquer tipo de mágoa. O ofensor, consideremos-lo como um doente, uma pessoa infeliz. Quem se compraz em infelicitar os outros é porque tem a sua alma envolta na escuridão, na ignorância, e como não discerne a sua diretriz, é aquela única, fazer pela projeção da sua realidade o que os outros deverão sofrer conforme esse indivíduo sofre. É natural que, para podermos
libertar-nos dessas injunções, busquemos o amor como solução. Em programa anterior, abordamos a problemática do amor. Hoje nos referiremos às belas experiências da logoterapia. A logoterapia é a proposta saudável apresentada pelo notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Uma das suas eméritas discípulas, a doutora Elizabeth Lucas, tem feito um trabalho extraordinário no mundo, residindo em Berlim, em memória do seu inovidável mestre, um homem que passou por 4 campos de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio, e sobreviveu. Sobreviveu para denunciar à humanidade crimes hediondos dessa natureza. E ele procurava demonstrar que a única maneira de ajudar a criatura humana é apresentar-lhe um sentido existencial. Daí a palavra logos, em grego, é sentido, objetivo, finalidade. E a doutora Elizabeth Lucas, em uma obra maravilhosa, Histórias que Curam, refere-se a experiências monumentais. Ela diz, por exemplo, que certa feita estava diante de uma paciente terminal que sofria com uma resignação invejável, o processo degenerativo quase às portas da morte. Subitamente, a paciente segurou-lhe as 2 mãos e disse-lhe comovida: eu acabo de fazer um grande investimento em seu favor. Ela teve um choque. Eu acabo de fazer um grande depósito em seu benefício. Ela ficou surpresa e a paciente, com a voz ofegante, concluiu: fiz este investimento, este depósito nos bancos da divindade, para que Deus lhe dê sempre forças para resistir a todos os embates da vida. Que proposta notável, que oferecimento admirável. Ela achou interessante, ficou agradecida. Passaram-se os tempos e, oportunamente, ela teve a oportunidade de lembrar-se dessa doação, porque o seu filho, que estudava violino, não chegou em casa no horário convencional. Ela ficou preocupada, transmitiu a preocupação ao marido. Passou um bom tempo e ele não chegou, como era de hábito. Então eles pensaram de ir à escola procurar o jovem, mas supuseram que nesse ínterim ele podia chegar em casa e a viagem seria perturbadora. Resolveram esperar com uma ansiedade tremenda, quando, da portaria do prédio, veio a informação: é a polícia. O choque foi tremendo. Naquele momento do choque, ela disse: meu Deus, algo de terrível aconteceu. Então ela pensou no investimento que aquela senhora fizera em seu nome e pediu a Deus que lhe desse todo o depósito naquela hora, que ele zerasse a sua conta no reino dos céus, mas ajudasse agora o seu filho. Residindo no 6º andar do edifício, o tempo entre a portaria e o 6º andar, que a polícia levou para percorrer, pareceu-lhe uma eternidade. Por fim, quando os policiais chegaram, deram-lhe a notícia: o seu filho voltava da escola quando foi atropelado. Mas tranquilizasse-se. Foi levado ao hospital, havia tido uma fratura da perna, mas estava engessado. Ela tranquilizou-se, agradeceu a Deus o investimento, correu ao hospital, envolveu o filho em amor e ele não ficou com nenhuma sequela. Portanto, investimento de amor. Façamos uma pausa e logo voltamos. Acesse www.tvcei.com. No site da TVCei você encontra programação espírita, palestras, filmes, documentários, eventos ao vivo e muito mais. São 8 canais de fácil navegação para quem deseja conhecer mais da doutrina espírita. Acesse www.tvcei.com. Ainda da doutora Elizabeth Lucas, na sua condição de psicoterapeuta de Frankl,
ela teve a oportunidade de receber pessoas de vários países com problemas os mais variados. Um, entretanto, assinalou-a profundamente. Ela atendeu um homem com uma depressão profunda. Ele estava muito amargurado. E narrou-lhe que a razão da sua depressão era um conflito. Era uma culpa. Ele havia se casado, fora muito feliz, mas a sua mulher foi vítima de uma enfermidade degenerativa. Mas ele assistiu-a por 18 anos. Praticamente deixou de viver para poder dar-lhe a assistência que ela merecia. Lentamente ela foi perdendo o contato com o mundo exterior. Não o conhecia, mas ele ali prosseguia dando-lhe assistência em nome do amor. Os amigos e familiares diziam, mas não é justo. Ela já perdeu a vida, você não pode perder a vida. Interne-a num asilo, pague a assistência que ela vai receber. Respire, comece a viver. E a insistência foi tão grande que ele cedeu e internou a mulher em um asilo. Uma tristeza imensa tomou-lhe conta. Sempre que ele ia visitá-lo uma vez por semana, os olhos dela pareciam dizer-lhe o que os lábios não podiam enunciar. E ele estava, portanto, com uma culpa imensa, porque a amava. Não sabia o que fazer. Então, a doutora Lucas sugeriu que ele voltasse ao asilo, que ele pedisse alta da assistência especializada que ela recebia e a levasse para casa, continuasse atendendo-a, porque esta era a razão da sua vida. Porque uma culpa, se podemos anulá-la através dos nossos atos. Ele assim procedeu. Foi jubiloso ao asilo, trouxe a mulher para dentro de casa e cercou-a de infinito carinho. Passaram-se 2 anos. Ele sempre ao lado dela. Ela, sem nenhuma lucidez, pelo menos aparente, pois que não se podia comunicar. 2 anos depois, entanguida e debilitada pela doença perversa, ela desencarnou. Desencarnou e ele, agora desobrigado do compromisso, começou a respirar, sem culpa, sem nenhum ressentimento pela vida. Era um homem de 50 anos. Estava plenamente feliz quando a doutora o encontrou casualmente em um supermercado. Ele narrou-lhe jubiloso do bem que ela lhe havia feito. Ele havia nascido para amar e para entregar a sua vida como uma demonstração de amor, vivendo castamente aqueles 20 anos de assistência oferecida à sua mulher enferma. Então, quando nós temos essas disposições, a nossa reencarnação é vitoriosa, pois que estamos na Terra para desenvolver a nossa realidade intelecto-moral, como assevera Allan Kardec. A vida física não é uma viagem ao país da fantasia, não é a conquista das nossas utopias. A Terra é uma escola abençoada, onde conquistamos os títulos de crescimento moral, de desenvolvimento intelectual, onde limamos as anfractuosidades da alma e preparamos-nos para a vida verdadeira. Quando tivermos a coragem de considerar a vida da imortalidade para o corpo e não do corpo para a imortalidade, mudar-se-á a paisagem existencial. E nós compreenderemos que a nossa vida tem um sentido, portanto tem um sentido dignificante, que é crescer, que é produzir para o bem, que é desenvolver a arte e a alegria de viver. Então, a logoterapia realiza esse mistério, procurar no indivíduo um motivo para que ele tenha a sua existência assinalada pelas bênçãos. Nesse sentido, grandes psiquiatras, psicoterapeutas falam sobre o amor, a libertação da culpa e do ressentimento. O Dr. Bernie Siegel, por exemplo, que foi e é um grande cirurgião e foi mestre em Yale, tem a oportunidade de dizer que ele encheu a sua casa de animais,
mas não de animais de raça, senão daqueles animais que encontrava na rua. Quando seus filhos estavam em casa e eram 5, ele chegou a ter 100 animais dentro da sua família, desde pequeninas tartarugas em uma pequena piscina de plástico a cães e gatos e outros animais, aos quais a família dava o maior carinho em um verdadeiro festival de amor. Então, quando chegamos a esta postura, é claro que não nos deixamos afligir por qualquer culpa de haver assinalado a nossa vida pelos erros. Por mais que escamoteemos os erros, a nossa consciência sabe. E quando desencarnamos, ela desvela. Uma das frases kardecianas que muito me impressionou na juventude, quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, dizia respeito exatamente a isso. Não adianta nós ocultarmos os nossos vícios, porque ao desencarnarmos estaremos desnudados. E aqueles a quem magoamos, a quem ofendemos, aqueles a quem ludibriamos, vão ver em nossa conduta o erro grave que se vai transformar em culpa para uma encarnação de timidez, de conflito, de ansiedade, de perturbação. Um dia Chico Xavier me disse sorrindo: meu filho, eu espero que ao desencarnar, olhe a todas as pessoas, inclusive aquelas que me censuram e que se comprazem em perseguir-me, nos olhos. E algumas delas abaixaram as vistas, não eu, porque estarei perfeitamente tranquilo a respeito dos meus atos, que foram sempre todos eles vividos de maneira transparente. Então, nesse trabalho de realização interior que a reencarnação nos oferece, cuidemos dos nossos valores éticos morais, não dando margem a futuras culpas, nem guardando ressentimentos daqueles que nos obstaculizam a marcha, dos que geram problemas, daqueles que nos afligem. Então, a alternativa é o amor. Esse amor que nos iriza de bênçãos, que nos enriquece, tão grande, que Jesus sintetizou toda a lei e todos os profetas nesse suave mandamento, que é o amor. Então procuremos exultar, comprazer-nos pela lucidez de podermos amar e não pelo tormento de estarmos buscando os escaninhos das almas para recebermos o amor. Façamos uma nova pausa e logo voltaremos. Conheça o mais variado acervo de áudios espíritas da internet. São MP3 de palestras de grandes expositores espíritas disponíveis para download. Acesse www.tvc.com/downloads e baixe os MP3 com rapidez e segurança. Estamos de volta. E para coroar as nossas reflexões, eu recordo-me de um homem incomum que nasceu na cidade de Flandres, na Bélgica, por volta de 1840, chamado Damião de Worcester. Damião de Worcester cresceu como a flor imaculada do campo e ouviu falar na sua juventude a respeito da hanseníase, daqueles atormentados hansenianos perdidos no Oceano Pacífico, na ilha de Molokai. Sentindo uma grande vocação de amor, Damião de Worcester, ao tornar-se religioso, através da Igreja Católica Apostólica Romana, solicitou ao Papa ir trabalhar naquela ilha perdida nas águas tumultuadas do Oceano Pacífico, no Havaí. Realizou a viagem. Era uma viagem sem volta. Normalmente a embarcação que conduzia o indivíduo à ilha, muitas vezes era queimada na praia, para não permitir que o indivíduo voltasse outra vez.
Quando era conduzido, saltava em um bote e depois o bote levava-o à ilha. Quando ele ali chegou, encontrou a antropofagia, os cultos bárbaros, a feitiçaria, aqueles indivíduos em pedaços, assinalados pelas deformidades terríveis da hanseníase, que haviam perdido o contato com a vida, haviam perdido o contato com os outros, haviam perdido o contato com Deus. E Damião de Wöster fez a sua primeira igreja com toros de madeira e palhas de bananeira. Cobriu-a com palhas de coqueiro e começou seu ministério de pregação, convidando os pacientes à moralização, ao respeito de uns pelos outros. A sua doce voz lentamente foi aplacando a fúria daquela horda de desesperados. Invariavelmente ele começava a sua prédica dizendo: porque vós, os leprosos. Até um dia que ele mudou o tom do seu discurso: porque nós, os leprosos. Damião de Wöster havia contraído a lepra. Mas isso para ele foi motivo de regozijo, foi motivo de verdadeiro encantamento. Um fato assinalou a sua vida. Oportunamente, ele recebeu uma carta do bispo que se encarregava daquela diocese e que ia passar perto da praia em um grande navio numa viagem turística. Então Damião, com um barco, procurou entrar na mesma rota do grande navio, porque ele se achava tão cheio de culpas. A sua ingenuidade, a sua inocência era tanta que ele se acreditava distante do amor de Deus, apesar do que fazia, do culto de amor que ele desenvolvia em relação aos seus irmãos e a si mesmo. E narra um dos seus biógrafos que ele procurou fazer a confissão. Ainda era saudável, mas foi proibido de subir ao barco. O bispo recusou-se a recebê-lo de perto. E ele fez a sua confissão aos gritos, do bote ao tombadilho do navio. E o senhor bispo de longe o abençoou de uma maneira formal, sem nenhum sentimento de solidariedade, menos de cristianidade. Ele voltou para a praia sem ressentimentos, daquele homem que se aureolava de púrpura como príncipe de uma doutrina que era caracterizada pelos servidores. Que os seus discípulos sejam servos uns dos outros. Era a proposta de Jesus. Muito bem, então ele continuou ali, mudou a ilha, convidou os rancenianos a trabalhar, a fazer algo de artesanato para preencherem as horas. E em breve, aquele lugar purgatorial foi transformado em um verdadeiro centro hospitalar. Atraiu pessoas para ajudarem-no. Algumas religiosas foram contribuir com seu apostolado e até mesmo alguns médicos. Medicamentos que eram nada mais, nada menos do que coisa nenhuma, porque a lepra no século XIX era incurável. Era o óleo da chalmúgara e outras substâncias que não tinham nenhum valor terapêutico. Mas ele ali ficou até 49 anos depois, quando desencarnou. Desencarnou. E o seu sepultamento foi acompanhado por 1000 rancenianos, alguns dos quais carregaram-lhe o cadáver e inumaram-no em uma cova rasa de onde se podia ver o mar. O que me fascinou na história de Damião de Wöster, que eu li na juventude, foi a opinião do grande poeta Stevenson, que não era católico. Atraído pela aura de Damião de Wöster, ele foi visitar a ilha para ver o seu trabalho. Foi com o olho clínico, com a sua visão de outra crença religiosa, exatamente quando morre Damião. A tradição diz que as chagas da hanseníase desapareceram do corpo depois da morte. Mas a verdade é que Stevenson escreve que durante 3 dias e 3 noites, um perfume de flor de laranjeiras tomou conta da ilha,
como embalsamando a natureza com seu aroma precioso, porque aquele homem de bem havia conseguido amar de tal forma que sublimou o seu amor, dando a sua pelas vidas daqueles atormentados da região. Hoje, Molokai é uma ilha de turismo, é uma ilha de prazer no Havaí, para onde grandes pessoas do mundo, em número expressivo, vão para desfrutar de prazeres. E Damião passou à posteridade como sendo o santo protetor dos rancenianos. A sua proteção generosa permanece do mundo espiritual. De alguma forma, não seremos portador de um tipo de ranceníase mais sutil, menos visível, porque está dentro da nossa alma, os erros, o culto aos valores negativos da vida, a dedicação às situações embaraçosas, as perspectivas em torno da ilusão e das utopias que geram culpa e ressentimento. A doutrina espírita, na sua colocação sublime, transforma a caridade no recurso psicoterapêutico mais eficaz para a saúde e no caminho luminoso para a própria salvação. Seja qual for a nossa situação, evitemos a culpa, luarizemos a mágoa, eliminando esse ressentimento que nos atormenta para podermos ser plenamente felizes. Encerramos o nosso programa, prometendo voltar neste mesmo dia e neste mesmo horário com uma nova apresentação. Muito obrigado. Do mal. Quando nos permitimos atitudes incorretas, a prática de monstruosidades, de perversidades ou de atos que não são compatíveis com o nosso nível de cultura e de civilização, nós estamos doentes. Então, passamos pela segunda fase, que Allan Kardec denomina com propriedade como expiação. Mas isso não basta. É necessário que demos o terceiro passo, ressarcirmos, reabilitarmos-nos, procurarmos ver quais os danos que causamos e, naturalmente, apagar esses danos pelas boas ações. E essas boas ações são as filhas diletas do amor. Santo Agostinho, comentando a resposta à questão número 919 do Livro dos Espíritos, também se refere que fazia o exame de consciência diário e sempre que se surpreendia havendo praticado um ato não correspondente ao seu nível de evolução na sua estrutura inicial, podendo, no entanto, eliminar aqueles efeitos danosos através da reparação ao mal que praticou. Allan Kardec, no livro Seu Inferno, no capítulo número 7, refere-se ao Código Penal da vida futura. Ele diz que todos nós erramos, o que é óbvio, e quando nós cometemos qualquer erro, devemos passar por 3 fases diferentes. Primeiro, o arrependimento, cair em si, dar-se conta, ter a ideia exata daquilo que nós praticamos. O arrependimento é o primeiro sentimento. Logo depois do arrependimento, a expiação. Nós sofremos. Quando nos damos conta que prejudicamos a alguém e estamos lúcidos em torno da nossa responsabilidade existencial, é claro que sofremos pelo mal que fizemos. Não é da natureza humana a prática de viver. Quando nós cultivamos o mal, o pessimismo, enfermamos por causa da perturbação que as nossas ondas mentais levam às nossas células, desarticulando-lhes a memória reprodutiva, a sinapse, e ao mesmo tempo no cérebro e no corpo, impedindo a sua multiplicação de maneira tranquila, dentro daquilo que é a sissiparidade,
a sua divisão. Então é necessário que retiremos de nós qualquer tipo de mágoa. O ofensor, consideremos-lo como um doente, uma pessoa infeliz. Quem se compraz em infelicitar os outros é porque tem a sua alma envolta na escuridão, na ignorância, e como não discerne a sua diretriz, é aquela única: fazer pela projeção da sua realidade o que os outros deverão sofrer conforme esse indivíduo sofre. Cara amiga, caro amigo telespectadores, estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo, pela tvsei.com. Em nossas reflexões de hoje, iremos abordar um tema de muita oportunidade, aquele que diz respeito à culpa e ao ressentimento. A culpa é um mecanismo psicológico de autopunição. O indivíduo que cultiva a culpa padece de um transtorno masoquista, porque ele procura punir-se por algo que fez e não tem mais jeito de modificação no dia seguinte. Ele procurava aquele a quem prejudicara, procurando reabilitar-se. Quando havia agido bem, ele prosseguia no desiderato da boa ação. E o ressentimento? O ressentimento é um bafio pestilencial que nós colocamos em nossa mente e em nossa emoção. Há um tipo de meditação budista que procura fazer o indivíduo reflexionar em torno da área cardíaca, eliminando essa nuvem de mágoa que nos leva a tantos transtornos, a enfermidades físicas, através da somatização. Está comprovado pelas pesquisas biológicas e psicológicas que a nossa mente somos nós. Aquilo que cultivamos, que vitalizamos, irá refletir-se naturalmente na nossa conduta. É inevitável. Quando nós aspiramos pelo bem, contaminamos-nos dessa alegria